Então, Marco, em primeiro lugar, né, lembrar que já estamos nessas nossas conversas desde 2020, né? Bastante tempo. É verdade. E dessa vez foi você que propôs esse tema do carnaval. E eu agradeço por me permitir botar aqui esse figurino diferente aqui, para a gente poder, de alguma maneira, desse lugar de consteladores familiares que somos, né? Geralmente o papel assim de um terapeuta tende a ser uma coisa mais comportada e aí, ao mesmo tempo, o que talvez valha a pena a gente tentar conversar aqui, explorar aqui, é com relação né, as possibilidades que um evento como o Carnaval, em particular o Carnaval de rua, né, pelo menos aqui no Brasil, como a gente está acostumado no Rio, ele tem várias relações possíveis com a psicologia sistêmica que a gente utiliza. Mas então, seja bem-vindo, Marcos, seja bem-vindo, Silvia, seja bem-vinda, Adriane, e todo Grande mundo que também está já. chegando aqui. Vamos que vamos. Se quiserem fazer colocações e perguntas também, podem fazer no chat, mas passo para você, Marco, para você começar do jeito que você achar melhor. Antes de mais, é um prazer, não é? É a nossa primeira conversa deste ano, e então promete ser um grande ano e um ano cheio de conversas semelhantes a esta, entre os dois, com convidados, e que melhor tema para começar o ano, como um tema como o Carnaval, não é? Que é um tempo de festa, é um tempo de alegria, é um tempo de alguns excessos também. E então eu imaginei que quando tivesse a ideia ou quando me lembrei desse tema, que fosse do teu agrado, porque eu sei que tu também aprecias muito esta época e que te envolves ativamente no Carnaval, e então eu sou aqui um pouco mais, eu contenho-me um pouco mais aqui nos festejos, nesta região onde eu vivo numa aldeia na parte rural, portanto, na área exterior da região de Lisboa. E então aqui também as festas de Carnaval são um pouco diferentes das festas da cidade. Mas nós trouxemos esse tema também a pensar nas forças, não é? De que maneira é que, do ponto de vista sistémico, o Carnaval tem algum. A potência do Carnaval é suportada nessas forças espirituais e que vêm dos nossos antepassados e da nossa história. E então conversávamos, né, um pouco antes de entrar na história do Carnaval, falávamos um pouco da história do Carnaval, da inversão dos papéis que vem lá da origem da história do Carnaval e de como depois, este período se foi expandindo pelo mundo enfim, acaba por chegar ao Brasil um pouco por influência dos portugueses, né? Que acabaram por levar um pouco dessa história e que depois o Brasil transformou numa festa fenomenal e que é conhecida no mundo inteiro. Se calhar é conhecido o que é mais comercial, mas aquilo que é menos comercial, e parece-me que é nessa área que te envolves mais, não é? Sim. E que também é muito interessante e acaba por ser esse sim o verdadeiro carnaval, não é? Que é o carnaval em que todas as pessoas de qualquer extrato, de qualquer parte da sociedade se envolve para festejar e para celebrar. É verdade. E eu, de fato, você falou uma coisa que é importante a gente separar, né? Tem o carnaval do sambódromo, dos clubes fechados, onde as pessoas pagam para assistir, que tem uma força, é um espetáculo lindo, mas é um espetáculo mais cercado, né? É um carnaval importante e mas eu participo mais de um carnaval de rua, aquele que você está aberto a quem estiver passando e não tem nenhum tipo de contorno,
né? São ricos, pobres, são pretos, brancos, indígenas, e é onde eu sinto a força do carnaval. E eu estava me lembrando que há muitos anos atrás eu passei um ano sabático na Europa. Eu trabalhava no Citibank na época e resolvi abandonar aquela minha carreira de executivo e fui para a Europa. Cheguei para a Espanha, fiquei hospedado na casa de um casal de brasileiros. Na primeira noite, tinha acabado de chegar, era fevereiro, era logo no carnaval. Aí nós fomos para uma boate em Madrid e ali ficamos lá. Era uma boate que tinha música brasileira e lá pelas tantas eu encontrei com uma amiga brasileira, atriz, e me abordou lá, era meia-noite mais ou menos. Ela falou: Rinaldo, nós estamos indo com mais, num grupo de 20 brasileiros, 10 homens e 10 mulheres, para fazer um desfile de carnaval em Santiago de Compostela. O ônibus está parado na porta da boate. E um dos músicos adoeceu e não vai. Você não quer ir com a gente? Eu falei: mas eu não sou músico profissional, eu acabei de chegar da viagem. Ela falou assim: olha, não tem problema, você tem alguma musicalidade? Ah, eu toco algum instrumento assim, intuitivamente. Então pronto, se você quiser vir, são US$ 200, me lembro até hoje. Você vem com a gente, vai de ônibus, vai chegar lá amanhã cedo, passa o dia lá, faz o desfile em Santiago de Compostela, volta no final da noite. Eu tinha acabado de chegar na Europa, Marco. Então, assim, fomos, estava frio, né? Porque é o inverno aí. Mas é uma história que, assim, né, deliciosa. Como o carnaval, às vezes, ele não está nesse lugar do planejado, né? Se você se permite ser conduzido, são forças que te levam. E eu, na época, não era muito ligado no carnaval. Depois desse evento, que eu fiquei um ano na Europa, voltei para o Brasil e aí comecei a me aproximar do carnaval, geralmente tocando instrumentos de percussão, mas mais recentemente eu toco instrumentos de sopro, eu toco saxofone. E fui saber através do meu pai, e histórias da família, que meu pai não toca nada, nenhum instrumento. A minha mãe cantava, mas também não tocava, tocava violão, mas ele não tocava nada. O pai dele tocava instrumentos de sopro, e a mãe do pai dele, que era uma grande musicista, logo que o pai dele morreu, e o pai dele morreu quando ele tinha 3 meses. Então, meu avô tinha 3 meses e morreu, o pai dele, meu bisavô. Algo aconteceu de tão forte para minha bisavó que ela se afastou dos 8 filhos. E no final ela morreu internada numa clínica, no manicômio em Barbacena, mas ela era musicista. E aí nada é por acaso, né? Como você estava falando, assim, de onde vem esse meu interesse, né, pelo carnaval? É um interesse tardio, porque eu sempre fui mais ligado ao esporte e sempre gostei mais desse tipo de atividade, mas de uns tempos para cá eu tenho cada vez mais me deixado conduzir aí pelo carnaval. Como é a tua relação com o carnaval, Marco? Como é? Eu não entendi, não ouvi bem. A pergunta foi como é a Não, minha relação com o carnaval. para mim foi assim, né? Não sei se você já participou de algum evento, se você. Mas me ocorreu te perguntar também, mas para mim é curioso como tem essa. É, para mim, o carnaval na terra onde eu nasci, que tu já sabes que eu nasci em África, não é? O carnaval da cidade onde eu nasci, ele é famoso naquele país. E é também, ele tem alguma inspiração no Carnaval do Brasil, mas também tem muitas raízes da cultura daquela terra. Então eu tenho também um pouco desse bichinho do Carnaval, no fundo, que eu ganhei lá, não é? Naquela terra onde eu nasci. Eu nasci em Quelimane, que é uma cidade no centro de Moçambique, e então, quando ainda criança, eu venho para Portugal. Os primeiros anos não houve muito contacto com a festa. Não também foi uma época do país que foi um pouco mais austera, e então não havia, não havia celebrações muito efusivas. Mas quando eu começo a ser um pouco mais crescido, mais entro na adolescência, acabo por estar um pouco mais em contacto com as festas de outra cidade aqui próxima,
mais ou menos a 50 quilómetros daqui, porque vivi lá, que é um carnaval famoso, que é alguém de Portugal que nos ouça vai conhecer, que é o carnaval de uma cidade chamada Torres Vedras. E esse carnaval é muito curioso e é muito divertido, porque é um carnaval, é uma festa em que há a célebre inversão dos papéis, mas há uma cultura muito enraizada e há clubes em que há muitos homens que se vestem de mulher, mas que se vestem a rigor. E que fazem uma preparação, fazem uma maquilhagem, e então acaba por ser uma festa muito divertida, porque esse papel é encarnado de uma tal forma que faz rir toda a gente que está ali, não é? E depois eu acabei por ficar ter essa influência, porque efetivamente dos carnavais das várias cidades que eu conheço aqui em Portugal, um dos mais conhecidos e muito, muito divertido. Também se faz como se diz, aqui chamam o corso, agora não me ocorre o nome, mas Beijo. o cortejo, cortejo foi o que disseste, não foi? Sim. É o Sim, o corso. cortejo, cortejo, exatamente, em que é feito o cortejo e participar ativamente na festa eu não tive a oportunidade, mas ou seja, fazer parte de um grupo ou de uma escola ou de um clube que participe, não tive essa oportunidade, mas como observador e como membro do público ou do povo, não é? Festejei muito em criança e em adolescente e agora com os meus filhos mais novos, é sempre uma fase. É preciso ter algum cuidado, porque o povo, sobretudo nestas localidades mais pequenas, na região onde eu vivo, se tu vais na rua na época do Carnaval, muito facilmente te fazem uma partida, como se diz no Brasil, uma pagadinha, e és envolvido na festa, quer queiras, quer não queiras. Mas Sim. sim, aí é possível, e é claro, o que é comum, né? Por exemplo, nesta terra, no Carnaval de Torres, com deste lugar onde eu vivo, e um pouco o Carnaval mais típico em Portugal. Tem muito a ver com a história do catolicismo, porque vem daí, não é? Vem um pouco dessa ancestralidade e dessa linha que no fundo é promovida pela religião, e que tem a ver com o período pré-quaresma, em que eram permitidos muitos excessos, não é? Desde alimentares até bebidas alcoólicas, enfim, sobretudo para permitir que houvesse esse período de excessos para depois haver então o período da contenção, que é típico da quaresma. Claro, se olharmos para trás, para a história do Carnaval, aqui, não só em Portugal, mas na Europa, ele é muito marcado por esta influência da religião. Daí que aquilo que nós falamos antes, da má consciência e do pertencimento, tem muito a ver também com isto, a inversão dos papéis, não é? Permitir-nos ir para essa má consciência e ir um pouco contra aquilo que são, porque sabemos que o catolicismo tem uma influência muito grande em uma grande parte da Europa, então ir um pouco contra aquilo que são os ensinamentos para depois passarmos pelo período da contenção típico muito comum na Quaresma. É por aí, a história vem muito por aí, por essa vertente. Acaba por ter aqui um pouco de pertencimento e ao mesmo tempo de má consciência naquele período. Sim, sim. Eu acho interessante a gente trazer esse conceito, né? Porque as pessoas que atuam terapeuticamente nessa linha da psicologia sistêmica, naquilo que Heringer falou, tem uma tendência a, muitas vezes, não é sempre, mas, a meu ver, a levar muito ao pé da letra aquela lógica que temos que honrar os nossos ancestrais no sentido de uma obediência cega. Devemos ser obedientes àqueles que nos deram a vida, ao nosso pai, à nossa mãe. E, de fato, a psicologia sistêmica fala a importância de se honrar aqueles que vieram antes de nós, mas esse conceito da má consciência mostra que, muito pelo contrário, a evolução
né, que nós, enquanto seres vivos, temos dentro do nosso ambiente, seja de trabalho, seja de vida, passa não por obedecer cegamente aos nossos pais, muito pelo contrário, por transgredir aquelas crenças e aquelas normas familiares que são incompatíveis com aquilo que o coração da gente, muitas vezes, se propõe a fazer. Então, eu estou naquela função profissional que meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse, e eles acreditavam que eu deveria ser médico, isso seria bom para mim. E se eu ficar infeliz nessa carreira e, ao mesmo tempo, me mantiver fazendo isso simplesmente por obediência a eles, eu vou estar fadado a uma tragédia, né? Isso Hellinger falava. Margarida, seja bem-vindo, está vendo ali? Então, eu acho que esse conceito da má consciência, para mim, foi fundamental para me ajudar no cotidiano da minha vida, né? Quando eu estava comentando, eu fui para a Europa, ficar um ano sabático, eu trabalhava num banco multinacional que era o sonho de consumo dos meus pais. Eu estava infeliz. Então, ir para lá, abrir mão, pedir demissão do meu trabalho, ter ficado um ano gastando dinheiro que eu tinha economizado nos anos anteriores. E não por acaso, na primeira noite minha na Europa, eu fui participar de um evento de carnaval em Santiago de Compostela, né? Não há coincidência. Então, essa ideia de que a gente deve, sim, ter um olhar de gratidão por aqueles que nos deram a vida, mas que a gente tem que ter a coragem de contrariá-los, né, de transgredir aquilo que eles dizem que é o melhor para a gente, para que a gente possa, de fato, honrá-los no sentido mais né, verdadeiro dessa palavra. Né? E daí a má consciência, né? Porque má consciência é isso, é aquilo que a gente faz com culpa. Eu, quando larguei esse trabalho, era um trabalho que eu avisei para os meus pais, olha, eu vou precisar de fazer isso, e eles não entenderam, eles falaram, você é louco, você não pode abrir mão disso, esse é o emprego que todo mundo quer. E eu não sabia se era isso que eu queria. Ao mesmo tempo, eu queria, mas meu coração mandava sair daquele lugar onde eu estava infeliz, mas ao mesmo tempo eu me sentia um medo enorme de dar errado, uma culpa de estar contrariando, que não só meus pais, como os meus amigos, como as pessoas que gostavam de mim, todos eram unânimes em dizer, não, você é louco, você não pode fazer isso. Né? Então, a má consciência, ela é algo que nos faz avançar. Essa ideia de que a gente, né, ao contrário disso, a boa consciência, aquele lugar onde a gente se sente inocente, né? Quando isso contraria o coração da gente, quando isso contraria aquilo que o corpo da gente, a alma da gente está pedindo, tem a ver com aquela condição de amor cego, que é muito doentia. E a gente vê pessoas, às vezes, reclamando a vida inteira dos pais, porque os pais não deixaram ele fazer isso, a mãe não deixou ele fazer isso, o pai obrigou ele a fazer essa função ou a outra, né? E aí coloca na responsabilidade desses pais a sua falta de coragem, muitas vezes, de Verdade. tomar decisões que são difíceis e que são decisões solitárias. A decisão da transgressão, no sentido da má consciência, ela é uma decisão, muitas vezes, que a gente só tem o apoio de nós mesmos, né? E o carnaval, de alguma forma, trata da transgressão num outro nível, mas eu não vou falar disso agora, não, devolvo para você aí, depois eu faço algumas pontes entre essa transgressão do carnaval e a má consciência do Hellinger. E é essencial haver um tempo para viver essa má consciência. Porque como tu bem falaste e como Bert Hellinger também, claro, acabou por ser uma das grandes descobertas, ou da forma, pelo menos, como ele conseguiu colocar o tema. Esta má consciência vivida de forma saudável, ela é muito divertida, traz muita alegria e, sobretudo, traz também a possibilidade da evolução. E
quando nós falamos nestas áreas da psicologia, da terapia, da saúde mental, é fundamental ter momentos para viver esta má consciência, porque estes momentos nos vão ajudar também a ter uma melhor saúde mental, a ter momentos de mais otimismo, e no fundo também permitir-nos aqueles momentos de brincar, como nós se calhar só brincámos na nossa infância. Né? E aqueles que se calhar não tiveram a oportunidade de passar por esses momentos de brincar, de jogar com os companheiros, com as companheiras. Então também é uma época que podem aproveitar enquanto adultos para o fazer sem que a sua boa consciência, não é? Ou melhor, permitindo que a sua má consciência de alguma forma os anime a ter essa coragem para fazer essa inversão de papéis, para um homem se vestir de mulher, ou para uma mulher se vestir de homem, ou o que for, ou colocar uma fantasia do que quer que seja, não é? E participar dessa brincadeira, dessa interação com outras pessoas que estão com o mesmo espírito, né? E permitir-nos viver esse momento. Eu falava há pouco da história do Carnaval e de como a Igreja, sobretudo na Europa, teve uma grande influência, não é? Na forma como o Carnaval é vivido, e depois acabou por ser levado, neste caso, para o Brasil pelos portugueses. E então, quando estava a ler um pouco, até para ter também algo mais para trazer para a nossa conversa, então apercebi-me que a data do Carnaval foi definida através de um critério que é determinado que é utilizado para determinar a data da Páscoa. E esse critério foi criado por volta do ano 325 depois de Cristo, em que as autoridades da Igreja Católica estipularam que a data da Páscoa seria no primeiro domingo que acontece após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera ou do outono. E então, a partir desse domingo, são contados 7 domingos para trás para se chegar à data do Carnaval. Vê bem, 7 domingos. E 7 é um número muito interessante, não é? Ouvimos falar muito dos seténios, sobretudo no que diz respeito aos seténios anuais, ou seja, os períodos de 7 anos que nós vivemos e da forma como somos influenciados por esses períodos, mas também aqui este número acaba por ser um número importante para a definição, naquela época, da data do Carnaval. E sabemos que no Brasil o Carnaval eu acho que não vou errar se disser que é a maior festa popular do país, mas diz-me tu se está certo, né? Faz parte da entidade do país acho que não vou errar se disser que é o Carnaval mais famoso do mundo. Como? Não percebi? Sim, com certeza, você está certíssimo. Que interessante esse dado que você trouxe dos setênios. Eu não sabia. É verdade. Pode terminar. Não, sim, ia continuar. No fundo, esta permissão que se dá nesta época do Carnaval para no fundo, fazermos as coisas que não fazemos no resto do ano, não é? Permitir-nos entrar nestas brincadeiras, permitir-nos assumir um papel que não é nosso habitualmente, não é? Vestir uma fantasia também nos leva para um mundo imaginário, não é? Que às vezes, quando o nosso dia-a-dia é duro e é no fundo marcado por muita incerteza, como nós estamos a viver agora, não é? É uma época em que tudo isto acaba por, durante aqueles dias, ficar um pouco fora do nosso horizonte e acabamos por nos permitir, quem pode e quem quer, não é? Viver esses momentos de alegria que são tão essenciais para a nossa saúde, não só mental, mas como física e em todos os aspectos da nossa saúde de uma forma global, de uma forma holística. Nós falámos também no Dia dos Mortos, foi um dos temas que tu também comentaste. Não sei se queres pegar tu nesse tema e dar continuidade, e depois eu acrescento mais alguma coisa. Dia dos Mortos. Mas antes disso, eu queria só pegar daquilo que você falou, né, de Portugal ter trazido a festa para o Brasil, e é verdade, né, assim, sem dúvida nenhuma,
mas de enfatizar a importância da contribuição da África, né, dos africanos no Isso, carnaval exatamente. brasileiro, né? Quando a gente vê aqui o Carnaval de Veneza, tem a coisa das máscaras, dos papéis, é um carnaval ainda bem mais comportado do que o carnaval que a gente está habituado aqui no Brasil. E aí eu gostaria de mencionar aqui, para quem gosta desse tema, existe um historiador brasileiro chamado Luiz Antônio Simas. Ele faz letras de samba, ele escreve, tem um perfil no Instagram que eu recomendo, e ele fala que o carnaval, primeiro, seria um ritual de transgressão nessa perspectiva africana, onde o território vira terreiro. O que ele quer dizer com isso? Ele fala assim, olha, sabe aquela pracinha que as crianças jogam bola depois da aula, que as velhinhas e os velhinhos jogam um xadrez, dama, fazem alongamento no final do dia? Ali é território. Agora, aquela mesma praça, quando os músicos de carnaval chegam e os tambores começam a tocar, ela se transforma em terreiro, né? Ela sai e terreiro nesse sentido de um local encantado, né? Os terreiros de candomblé, e hoje aqui no Brasil é o dia que se comemora Iemanjá, a mãe de boa parte dos orixás, né? Os orixás que são esses entes encantados, esses espíritos que, né, que estão nos orientando, mas não estão vivos e, ao mesmo tempo, num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, se abre um portal para que essa comunicação se estabeleça. E o Simas fala, então, que um evento de carnaval, de alguma forma, reproduz esse portal onde os encantados, aquele lugar ali que as crianças jogavam bola, se transforma, não é mais um território, é um terreiro do encantamento. E ele termina falando assim: o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o desencanto. É o que você estava falando, né? As pessoas às vezes têm isso, sofrem, estão desempregadas, estão brigando com a mulher, estão brigando com os filhos, tem uma situação de pouca perspectiva na vida, mas ele sabe que no carnaval ele vai recarregar as suas energias, ele aguarda por aquilo, nos ensaios ele como se preparasse para aquele momento dele também virar um ser encantado e ele poder visitar entidades, personagens, né? E você fala dessa coisa do México, que eu tive numa festa dos mortos lá, fiquei encantado, e essa mitologia lá daqueles indígenas daquela região da América Central, que fala, bom, carnaval, festa dos mortos, um portal onde os vivos que lembram dos seus mortos permitem que esses mortos visitem os vivos nessa noite. Eu fui lá no cemitério, estava cheio de gente com criança fazendo piquenique nas tumbas, levando comidinhas, e passam a noite dançando e celebrando com seus mortos. E eu acho que o carnaval, talvez, nessa perspectiva do próprio Simas, talvez seja uma possibilidade do contrário, onde os ricos, aqueles que estão muitas vezes desencantados com a sua própria vida, mas eles, naquele momento ali, através daquela música, daquele êxtase, às vezes da bebida, às vezes só da alegria, ele consegue se transportar por esse portal e possivelmente viver papéis que podem ser, inclusive, de ancestrais, né? Quando a gente fala um homem que se veste de mulher, nada impede que ele esteja ali incorporando um papel de uma pessoa mais antiga, e aquilo ali tem uma força, e ele vive aquilo com intensidade e muita verdade. Então, mas enfim, passo para você aí para a gente ir trocando. Eu acho que a importância de Portugal é fundamental, né? Nós não podemos no Brasil abrir mão de reconhecer o quanto, né, os nossos colonizadores, por mais violento que tenha sido o processo, por mais abusivo que tenha sido o processo, e é fato, mas não há como negar, né, o que houve de bom nesse processo, né, e o quanto o Brasil, a história do Brasil, é um pouco a mistura dessas culturas europeias através de Portugal
negras através da África e dos ancestrais indígenas que estavam aqui, né? Que já tem as suas drogas, sempre tem os seus rituais religiosos, que não é uma cerveja, mas é uma ayahuasca, é um fumo, né? O êxtase, o contato com esses encantados nas tribos indígenas se dá por substâncias que são muito usadas no carnaval e que tem que ser tomar determinados cuidados, mas não estamos inventando nada do que eles já faziam lá desde sempre. Eu estava aqui, enquanto te escutava, estava a refletir um pouco sobre a forma como se festeja, e sobre como o Carnaval é muito uma festa de rua. O Carnaval é uma festa de rua. Um, e tal como se vê muito no Brasil também há muitas cidades, localidades, aldeias que têm os seus cursos, não é? Os seus percursos, os seus trajetos, em que as pessoas que se envolveram na festa criam os desfiles de bonecos gigantes, criam algo parecido com os trios elétricos, porque também é algo que se vai vendo. E é muito interessante ver que é uma festa para, como tu comentaste, para o rico, para o pobre, para o abastado, para o menos abastado, para pessoas de todas as áreas da sociedade, de todas as cores de pele, de todas as religiões. Claro que há culturas e regiões do mundo que têm a festa e que assumiram a festa, não é? E que a celebram à sua maneira. No México tem esta característica neste Dia dos Mortos, fazer esta celebração com os seus entes queridos que já partiram, não é? E aquela ideia e aquela forma de festejar que enquanto se recordarem dos seus entes queridos, a sua existência está garantida no lugar onde eles estão, não é? Recordas-te disso? E isso acaba por ser também algo que voltando aqui um bocadinho à história e influência do catolicismo no Carnaval, na verdade, historicamente, e se eu não me engano, foi sensivelmente a partir do século VIII, quando foi criada a Quaresma, que as festas do Carnaval passaram a ser no período pré-Quaresma, por aquilo que já falamos antes, e acabam por ser muito também essa forma de, através da má consciência, ir contra aquilo que são os ensinamentos da Igreja, mas também da forma como a Igreja trata ou lida com a morte. E acaba por ser uma forma, não só no México, mas noutras regiões do mundo, de manter esse contacto com estes antepassados que no fundo, que nos antecederam e que nos deram origem, de uma forma diferente daquela que a Igreja Católica nos ensina, que é uma forma de viver essa passagem com melancolia, com tristeza, e de alguma forma o contrário disso é vivê-lo de uma forma mais alegre e trazendo de volta estes nossos antepassados de uma maneira que permita celebrar com festa, não é? Celebrar essa conexão com festa. E isso acaba por ser também muito positivo para manter a memória, não é, destes nossos antepassados. E eu recordo-me, por acaso, agora enquanto estava a falar nisso, porque, enfim, recordo-me da forma também como, enquanto eu era criança e jovem adolescente, a minha família mais próxima, os pais, enfim, se envolviam timidamente, mas se envolviam na festa, e era muito interessante enquanto criança e jovem adolescente, ver como o comportamento de alguns familiares meus que, em geral, no resto do ano, mantinham uma postura e uma atitude muito séria e muito austera, nesse período se transformavam e assumiam um comportamento completamente diferente. Portanto, isso também acaba por ser também uma forma de união e de vínculo familiar, viver esse momento e permitir que essa alegria entre na nossa vida. E gostei muito
é um filósofo brasileiro, agora não recordo bem, que tu falaste agora mesmo. Historiador. Um historiador brasileiro, quando ele diz que o oposto da morte é o desencanto, não é? Que o oposto da vida é o desencanto, não é a morte. Para mim faz muito sentido e faz muito sentido pensando desta forma, não é? Nesta forma de viver também a festa em família, não só com os que estão, mas também trazendo os que já partiram para quanto mais não seja trazer a memória e a forma como celebravam esta época, permitindo-se assumir papéis que habitualmente não estavam, não era habitual. Sim, sim, sim. E você falou, né, dos riscos que estão presentes numa festa de carnaval de rua. Não é um evento fácil de se participar. Tem muita gente, tem muito assalto, tem muito exagero, tem muita bebida. Então, assim, o Simas também fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim, o carnaval é um evento que dificilmente uma pessoa se faz indiferente a ele. Tem gente que detesta, que não quer nem passar perto, e tem gente que gosta muito. E eu acho que ele coloca isso para mostrar que, de fato, esse lugar da transgressão é um lugar que a gente precisa de entender também como aquilo ali se dá no sentido de nos deixar numa posição confortável. Então, vou dizer para mim, por exemplo, eu interajo com o carnaval na medida que eu me tornei músico de carnaval. De fato, ficar ali somente no meio daquela multidão, empurrando e bebendo, eu não sou mais de beber, não gosto de beber muito, eu bebo um pouquinho, para mim é suficiente. Mas para mim estar ali, tocando um instrumento e sendo meio de levar aquela multidão ao delírio, e olha que eu só contribuo ali, porque eu não sou um músico de grandes qualidades, eu estudo, colaboro, mas é mágico você estar ali no meio daquela multidão, às vezes tocando com outros músicos, com 100 mil pessoas em volta, acontecendo tudo isso que você fala do carnaval, o bom, o ruim, o exagero, o excesso, o êxtase, o roubo, as pessoas passando mal, as pessoas sendo machucadas, né? Isso é fato, né? Então, não dá também para olhar para esse ritual de carnaval como de uma maneira pouco respeitosa também nesse sentido, sabe? Da gente, porque a gente pode ser uma experiência ruim. Mas, se a gente consegue perceber ali aonde está, seja num grupo de amigos que te dá uma segurança maior, seja num bloco de carnaval menor, seja num baile que é um lugar mais protegido, seja... Porque nesses ambientes, ainda que você não esteja nesse local extasiante do carnaval de rua das grandes multidões, algo de muito forte acontece. E o Simas comenta de um outro princípio da psicologia sistêmica, que é o pertencimento. Ele fala assim, as pessoas que conseguem interagir com o carnaval, seja num baile, seja num bloco, seja numa situação mais protegida ou mais exposta, ela se permite, numa sociedade de muita individualidade, de muito individualismo, ela se permite ser conduzida por um ritual de um pertencimento coletivo, onde você percebe essa energia quase de forma palpável. Você está ali cantando a mesma música, o mesmo samba enredo, se você está no sambódromo, você está num clube, aquela marchinha de carnaval que o meu avô cantava, meu pai cantava, minha mãe cantava, meu filho gosta. Você tem aquela multidão, aquele grupo de pessoas cantando a mesma música. Aquilo ali é um ritual. E aí você, às vezes, se abraça, você se dá a mão, você faz uma roda, você puxa a conversa. É um ritual parecido com o do futebol, onde você ali tem algo em comum do coletivo que cada vez está mais difícil. Cada vez a sociedade coloca a gente, né, nas nossas tribos. Tem a tribo
a tribo dos consteladores, aí tem a tribo dos psicanalistas, tem a tribo... E, na verdade, esse sentimento de um sentido coletivo da vida é algo que se faz presente no carnaval, e eu acho que isso alimenta muito esse fascínio que as pessoas têm com o carnaval. Elas nem entram nessa lógica de parar para pensar que é isso, mas aquilo ali tem um fator de atração que eu acho que tem o seu grande valor. Saudando aí Tônio, Lucrécia, nossos colegas lá da formação, muito bom ter vocês aqui, pelo menos a Karine aqui, ó. A Margarida Fala, Marcos. enviou uma mensagem. Mas... Margarida também enviou-nos aqui uma mensagem. Olá, olá amigos, olá Margarida. É uma fórmula, é também a questão do pertencimento acaba por ser também uma oportunidade de vínculo, de vincular, de criar esse vínculo e de nos permitirmos fazer essa celebração e essa festa sem preocupação em ser criticados, em passar por juízos de valor, não é? Porque ali, às vezes com algum exagero, como tu falaste, tudo é permitido ali naquele lugar. E então acaba por ser uma oportunidade para fazer para viver esse momento onde tudo é permitido, entre aspas. Tem um movimento muito forte aqui no Rio do não é não, no carnaval. Claro. Um movimento que nós, homens, apoiamos, mas que é um movimento das mulheres, e os blocos todos, eles o tempo inteiro enfatizam que esse tudo é permitido, isso tudo é permitido desde que você não cause desconforto para quem quer que seja. E se você causa, que fique muito claro que, às vezes, no bloco de carnaval, quando alguém relata uma situação como essa, às vezes o bloco inteiro se assenta no chão, para que a pessoa fique em pé e a pessoa tenha que sair dali. Se a pessoa não sai, o carnaval para. De novo, é um pertencimento coletivo quando alguém que não está conseguindo entender que essas regras, elas são regras de êxtase e de transgressão, porém, existem limites para isso. E o carnaval é uma oportunidade para todos nós e também aprendemos a lidar com isso, né? A lidar de dizer não, a lidar de estar com os amigos e amigas, de proteger uns aos outros. Então, nesse sentido, se a gente consegue entrar nesse ritual, é fascinante. Nem sempre é fácil, mas é fascinante. É verdade. E o respeito pelos limites é fundamental em qualquer circunstância, e nesta ainda mais, e é muito animador, porque eu não sabia não tinha conhecimento que isso acontecia. É muito animador também e até emocionante saber que há esse respeito e essa proteção, sobretudo no que diz respeito ao abuso nesse sentido, não é? Ao abuso nesse sentido. Então, viver a festa com alegria, sem ter esse receio da crítica e do julgamento, respeitando os limites, acaba por ser também uma forma de vínculo e às vezes até de quebrar barreiras que no dia-a-dia não conseguimos quebrar, como se costuma dizer, quebrar o gelo. Se calhar até me cruzo com alguém com quem habitualmente não tenho um convívio tão são, tão saudável, mas naquele momento, no momento de festa, alguma coisa se conecta ali e acabamos por olhar para a outra pessoa, para o outro, e o outro olhar para nós de uma forma diferente, e isso acaba por depois facilitar o período seguinte e de alguma maneira permitir que haja uma melhor comunicação, um melhor relacionamento com o outro. Isso também acaba por ser um fruto de nos permitirmos ir para a má consciência. A má consciência acaba por nos permitir expandir e chegar a outros grupos que habitualmente, quando eu estou no meu dia-a-dia comum, business as usual, como se costuma dizer, acabo por não ter tanto contacto com esta pessoa, com aquela ou com a outra, porque estamos em áreas diferentes, se calhar porque trabalhamos até na mesma empresa, mas em departamentos que são competidores um com o outro, também acontece muito, não é? E esse momento de festa, de convívio, acaba por permitir criar essa ponte que vai, claro, tornar o convívio mais saudável e mais fluido. E agora chuto a bola outra vez para ti.
Eu queria aprofundar um pouquinho mais justamente nesse exercício dos limites do carnaval, né? Sim. É interessante, quando eu estive no carnaval do Dia dos Mortos, eu estive na festa do Dia dos Mortos no México, e há um desfile de carnaval. Há um desfile com carros alegóricos, onde as pessoas se fantasiam, existe um corredor, e é um desfile à noite, muito bonito, muito produzido, é semelhante a um desfile de uma escola de samba. Agora, o que mais me chamou a atenção é que, como no México, que é um país com um catolicismo muito mais rigoroso do que no Brasil, lá é proibido, não sei se é pelo catolicismo ou pela influência americana, assim como tem nos Estados Unidos a proibição de você beber bebida alcoólica em público, nos Estados Unidos você não pode beber na rua. Você tem que estar com a garrafa dentro de uma bolsinha de papelão. E no México é proibido também você beber na rua. Só que durante o carnaval, a polícia fiscaliza isso. Então você não vê bebida na rua. O que acontece é que esse desfile do Dia dos Mortos, que é um desfile de carnaval, é um desfile lindo, é um desfile super comportado, onde as pessoas vão com seus filhos, as pessoas vão com seus parentes mais antigos, os avós, é uma festa de multidão, mas é uma festa muito comportada. E aí eu faço uma ponte com o Brasil, né? O Brasil, como não existe não existe essa regra de você não poder beber, ao contrário, as pessoas, talvez pela influência da própria cultura indígena nossa, que o êxtase ele é obtido através de substâncias do cipó, de substâncias da ayahuasca, e né, os africanos, quando vieram para cá, também faziam nos seus rituais, fumavam, tinham uns cachimbos. Então, assim, eu vi pessoas falando assim, puxa vida, que pena que o Carnaval do Brasil não é tão comportado como o Carnaval do Dia dos Mortos mexicano. Eu já acho que não. Eu acho que assim cada cultura tem a sua riqueza, né? E a força do Carnaval brasileiro é a força também da transgressão. O fato é que é uma festa muito mais conflituosa do que seria se fosse como é no México. Agora, eu sou mediador de conflitos, né, Marco? Então, assim, me atrai o conflito no sentido de que ele também é uma oportunidade que cada um de nós tem de lidar com ele de uma maneira soberana, respeitosa, né? Então, você sair para um desfile, um carnaval no Rio, você tem que estar muito mais atento a como você tem que reagir, o quanto você, né, pode também aceitar determinadas brincadeiras. Às vezes você não quer aceitar e você tem esse direito, tudo, mas você também não pode ser extremamente rigoroso. Então, percebe como você se coloca num ambiente de aprendizado muito rico. Então, é nesse Isso. sentido que, assim, eu adorei conhecer a festa do México, até para entender esse tipo de nuance, mas a festa do Brasil, ela é isso, né? E eu fico muito feliz de ver como hoje esses movimentos, por exemplo, das mulheres, né? Porque sempre tinha essa lógica de que né, as mulheres não poderiam dizer não para determinadas brincadeiras, e podem. Isso é uma conquista Claro. das mulheres, né? E isso é uma conquista delas e que isso vai mudando muito gradativamente, mas é um avanço. Né? Hoje em dia, as pessoas pensam duas vezes antes de forçar uma determinada situação, percebendo se a pessoa do lado de lá, de fato, quer isso. E as mulheres têm muito mais essa autonomia hoje de pedir ajuda, inclusive, quando está uma situação que não está Confortável. sendo confortável. Mas é muito interessante essas nuances, né? Você não acha, Marco? Pode e deve pedir ajuda e, aliás,
é uma excelente oportunidade de ganhar consciência, de criar consciência, até num ambiente num ambiente de festa como é vivido o Carnaval, ter esse poder, porque é um poder, de dizer que não e de estabelecer o limite, se sentir numa situação de desconforto, seja o desconforto que seja causado por um homem, por uma mulher, seja por quem for, até ter essa oportunidade de dizer que não e de dizer que o meu limite é este, mesmo no ambiente de festa é fundamental e é fundamental conseguir pedir ajuda. Então também é nesse sentido uma oportunidade para ganhar consciência, para ter noção de que a diversão permitir-nos ir para a má consciência e entrar num ambiente de diversão só é positivo e é bom e é válido se o outro também se estiver a divertir, não é? Se não se está a divertir, se sente que o seu limite foi ultrapassado, se sente que está a ser invadido de alguma forma, já não é uma festa, já não é diversão, já não é brincar, não é? Já é outra coisa. E então, nessas circunstâncias, é fundamental, sem dúvida, saber dizer não, e é muito importante que quem está do outro lado, se sente que não houve uma intenção, saber também perceber isso e dar um passo atrás. Mas é interessante onde a nossa conversa foi parar, não é? Na questão dos limites. E é curioso que se nós olharmos um pouco para a história que eu falei há pouco, e que a história do Carnaval tem muita influência do catolicismo, mas antes de termos a influência do catolicismo já se celebravam festas que são precursoras, são antepassadas do Carnaval moderno, não é? Então é muito interessante perceber também que já no tempo da Grécia e de Roma já havia festas nessa altura, que eram festas tipicamente dedicadas ao deus do vinho, não é? Que seria Baco na Roma Antiga e, salvo erro, Dionísio na Grécia, que já são, no fundo, precursoras, não me recordo outra palavra, ou seja, já fazem parte da origem da celebração do Carnaval como nós conhecemos hoje. O que é que isto quer dizer? Que já os nossos antepassados muito antigos gostavam de celebrar o Carnaval. E era uma época, e eram festejos tipicamente marcados sempre pela inversão dos papéis, por alguns excessos essencialmente alimentares e de bebidas, e também outro tipo de excessos que depois, só naquele período, eram mais permitidos. Curiosamente, quem normalmente sofria sempre com esses excessos, por exemplo, um dos exemplos que temos da inversão dos papéis era o do prisioneiro ou vou dizer, o escravo, que é a quem era permitido viver durante aqueles dias como se fosse um rei, mas no fim do festejo ou era castigado ou era condenado a um castigo que às vezes podia ser à custa da sua própria vida. Então temos aqui algo também que nos traz até os dias de hoje, se nós pensarmos como começa e como acaba a festa do Carnaval, nos tempos atuais. É verdade. É verdade. E eu acho que provavelmente, né, se essa é uma festa que perdura há tanto tempo, né, saudando a Patrícia também, minha prima querida que entrou aqui, se essa é uma festa que perdura tanto tempo, né, é porque de fato ela dá sentido à própria existência humana, né? Uma das questões que a gente falou, que forças espirituais que suportam a potência do carnaval de rua. Eu acho que é esse portal mesmo, né? De que ali a gente consegue, nesses momentos de êxtase, transpor os conflitos do cotidiano, os problemas do dia a dia. Há de se fazer isso de maneira cuidadosa, mas aí cada um também
se a pessoa também não quer fazer de maneira cuidadosa, ela vai arcar com as consequências, né? Mas é um belo laboratório, assim, né, de saúde mental, porque eu acho que, de fato, se isso existe, como você falou, né, desde a época da Grécia, há um sentido nisso, né? Isso está a serviço da vida, está a serviço da saúde mental coletiva, né? Porque, de fato, talvez seja esse período necessário, esse período de transgressão, esse período de excessos, seja necessário até para a gente manter a sanidade mental coletiva, que está tão ameaçada, né, Marco? A gente viu aí o Covid, agora vocês estão aí na Europa mais próximos da guerra, mas mesmo para nós aqui do Brasil, terrível ver o que acontece lá na faixa de Gaza, eu que tenho meus descendentes sírios, ver o que está acontecendo já há mais tempo lá na Rússia, na Ucrânia, que tempos difíceis a gente está vivendo, né? Agora, né, já, da minha parte, assim, já imaginando de encaminhar para né, um final, assim, né? Aquilo que o Simas falou, né? O contrário da vida não é a morte, é o desencanto. Adianta a gente se tornar pessimista. Se a gente olha para fora da janela, não faltam motivos para a gente ser pessimista, né? É a emergência climática, são chuvas que alagam cada dia uma cidade, são secas que a Amazônia, o Rio Solimões está com um banco de areia, uma coisa inimaginável. Um rio sempre foi caudaloso, hoje está faltando água nele. Né? Então, assim, uma emergência climática, com guerras espalhando pelo mundo, doenças epidêmicas, né? A gente tem que acreditar no encantamento, né? Tem que acreditar na vida, né? Como uma força que nos conduz durante um tempo, enquanto estamos por aqui, né? E assim a gente se manter alegre no presente, né? Com os pés no chão, estabelecendo as nossas formas de pertencimento coletivo, eu acho que é fundamental para o planeta. E eu acho que é nesse sentido que eu faço questão de me atrever a me aproximar do carnaval, né? Com respeito. Em jeito de conclusão, não é? Talvez se os líderes, nós vivemos num mundo hoje tão global, com a informação a circular de uma forma tão rápida, não é? Às vezes costumava brincar, hoje em dia quase não é possível deixar cair um alfinete que pique uma pessoa sem que se saiba do outro lado do mundo, não é? Talvez se os líderes destas grandes potências saíssem para a rua para festejar o carnaval, se conseguissem entender de uma forma mais sana e permitissem vivermos um mundo um pouco mais são. Nós sabemos que a guerra está ao serviço da paz, temos também o nosso grande mestre que nos trouxe muitos insights sobre esse tema. Mas enquanto estamos a viver a guerra ou a saber que há alguém a sofrer com ela em alguma parte do mundo, efetivamente para quem tem um pouco de consciência, não é fácil, não é? Não é fácil. Então, se calhar vamos aproveitar, deixar-nos viver um pouco desta má consciência e permitir-nos viver esta alegria da festa e fazê-lo também por aqueles que não o podem fazer, até que eles o possam fazer. É verdade. Ah, Marco, que bom a gente poder falar sobre isso, né? Esse nosso encontro de tempos em tempos. E adorei saber, você trouxe algumas informações tão históricas, tão interessantes, que eu não tinha ideia dessa perspectiva histórica do carnaval. Até os cortejos, né? Até o cortejo de carnaval tem uma origem ou tem uma referência lá atrás, no tempo da Grécia, em que também se fazia um cortejo em honra aos tais deuses, no caso da Roma,
dos romanos era Baco e no caso dos gregos era Dionísio, e o cortejo era feito em honra a esses deuses que eram tipicamente os deuses do vinho, e então, claro, aproveitava-se a ocasião para beber bastante vinho. Sim. E eu acho que uma coisa importante também que me deixa otimista é perceber que o que antes era taxado como drogas exclusivamente maléficas para a saúde, hoje em dia, grandes universidades no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa estão avançando tremendamente no uso de drogas como psicodélicos, que são muito usados no carnaval, como a própria ayahuasca, como a cannabis, onde está se comprovando que muitas vezes essas consideradas drogas podem ser muito benéficas para a cura de doenças que a medicina tradicional não dá É conta. verdade. Inclusive doenças, né? Tem já vários estudos, epilepsia, crianças, né? Alguns estudos nessa parte mental, esquizofrenias, que em ambientes de laboratório estão sendo apresentados resultados muito positivos. Então a gente vê que, né, Promissores, né? Promissores. e que são muitas vezes medicamentos ancestrais usados pelos indígenas, usados pelas populações tradicionais e que, na medida que foi havendo uma destruição dessa memória e um próprio sistema onde você tinha ali, né, determinadas indústrias que trouxeram avanços, é verdade, a gente não deve abrir mão dos avanços dos medicamentos tradicionais, mas está havendo um resgate que me agrada muito, né, no sentido respeitoso de você colocar também essa farmacopeia tradicional a serviço da saúde das pessoas. Né? Então, eu sou otimista, Marco. Carnaval, para mim, é um momento de carregar a bateria. Eu confesso a você que eu curto mais o carnaval nessas semanas anteriores do que a própria semana que vem, porque aqui no Rio a gente vai se envolvendo, e a semana do carnaval mesmo é uma semana, talvez eu já esteja meio cansado também, mas é uma semana, mas é isso, né, que o carnaval, eu colocaria assim, para terminar minha fala e te passar para você encerrar, Marco, que esse espírito, né, do carnaval, esse espírito de má consciência no sentido de uma evolução aliada a um respeito pelo outro, com os pés no chão, né, que esse estado de espírito esteja presente o ano todo, né? Porque, na verdade, esse estado de espírito, essa alegria presente no carnaval, esse pertencimento coletivo, essa possibilidade de você dar a mão e dar um abraço a uma pessoa que você não conhece, de você cantar uma música junto com uma pessoa que você não sabe nem de onde vem, mas naquele momento somos todos humanos, que isso seja presente, né, no nosso dia a dia. Amém. Essa comunhão na má consciência é fundamental. Muito obrigado, Rinaldo, por mais esta oportunidade. Foi um prazer fazer esta conversa sobre o Carnaval. Agora, embora seja no mês 2, é a nossa primeira do ano, não é? É verdade. E é um tema maravilhoso. Vamos aproveitar para celebrar o Carnaval e para festejar e para permitir-nos estar nessa comunhão na má consciência, respeitando os limites. E é também veio-me agora este pensamento, é também uma oportunidade, quando tu falaste de pé na terra, é também uma comunhão com a natureza e com aquilo que é natural, não é? Com aquilo que é o nosso, que é a essência de ser humano. Então, aproveitar essa essência e viver o carnaval de uma forma saudável e brincar e festejar muito para carregar as baterias, como tu disseste, para o resto do ano e procurar levar essa energia connosco, sobretudo para os lugares onde estamos, para os meios onde nos movimentamos, levar essa alegria e esse otimismo. É isso, meu amigo. Um grande abraço e em breve, daqui a 60 dias, estamos de volta por aí. Isso. Tá bom, Marco. Tudo de bom aí para você, para a Sara, para as crianças.
Um bom 2024 para nós todos. Para nós todos, um abraço também para ti, para o Filipe, para todos aí em casa. Tá bom, vou desligar então aqui. Até Tá bom, breve. tchau, tchau. Obrigado, até breve.